Capítulo 61. Hannah, a accompaniment. Estou tentando pensar racionalmente no que descobri por Jethro e Luiz. Haverá uma chance mínima de ser coincidência. Estou tentando escutar a voz da razão. Imaginando o que eu diria a Charlie em uma situação semelhante. Você bebeu demais. Não está pensando direito. Tire uma noite de sono, volte a refletir sobre o assunto de manhã. Mas, na verdade, mesmo sem precisar pensar direito, eu sei. Posso sentir. Tudo se encaixa, bem demais para ser coincidência. O vídeo de Alice foi postado de forma anônima, claro. E nós estávamos muito arrasados pelo luto na época para pensar em procurar os amigos dela, que poderiam ter ajudado a encontrar o culpado. Mais tarde, contudo, jurei que, se algum dia tivesse a chance de me vingar do homem que destruiu a vida da minha irmã, que acabou com a vida dela, eu o faria sofrer. Ah, meu Deus, e pensar que o desejei. Sonhei com ele ontem à noite, lembrar disso faz mais bile subir pela minha garganta. É ainda mais ofensivo, eu ter me encantado pelo mesmo charme que destruiu Alice. Penso em Will no jantar. Nos conhecemos na festa de noivado. Devo ter visto você em uma das fotos de Jules. Seu rosto não me é estranho. Quando ele disse ter me reconhecido, não reconheceu a mim. Reconheceu Alice. Ao voltar para a tenda, por baixo de uma fachada de calma, sinto uma raiva tão poderosa que me assusta. O homem responsável pela morte de minha irmã prosperou, construiu uma carreira com base em um falso charme, essencialmente por ser bonito e privilegiado. Enquanto Alice, 1.000.000 de vezes mais inteligente e melhor do que ele, minha irmã talentosa e brilhante, nunca teve sequer uma chance. Estou rodeada por um mar de pessoas bêbadas e estúpidas, cambaleantes. Não consigo ver através delas, além delas. Abro passagem, por vezes com tanta veemência que escuto pequenas exclamações, noto rostos se virando para mim. As luzes parecem estar falhando também. Deve ser o vento. Enquanto passo pela multidão, elas piscam e apagam, depois voltam. Depois apagam. Mais cedo, na hora do crepúsculo, ainda dava para enxergar bem. Mas agora, sem energia elétrica, está quase um breu. As pequenas velas nas mesas são inúteis. Na verdade, só servem para causar confusão. Mostram vultos de pessoas, sombras se movendo de um lado para outro. As pessoas gritam e dão risadinhas, trombam em mim. Sinto-me em uma casa mal assombrada. Quero gritar. Cerro e descerro os punhos com tanta força que sinto as unhas perfurarem a palma de minhas mãos. Esta não sou eu. Tenho a sensação de estar possuída. As luzes se acendem. Todos comemoram. A voz de Charlie, amplificada pelo microfone, ecoa de um canto. Todo mundo, hora de cortar o bolo. Fito meu marido, por cima dos convidados aglomerando-se na minha frente, segurando o microfone. Nunca me senti tão distante dele. Lá está o bolo, branco e cintilante e perfeito com suas folhas e flores de açúcar. Jules e Will, prontos, ao lado. E de fato, eles parecem os bonequinhos perfeitos no topo de um bolo de casamento. Ele magro e formoso em seu terno elegante. Ela de cabelo escuro, o corpo violão no vestido branco. Honte, eu jamais affirmaria odiar alguém. Não exatamente. Nem mesmo quando fiquei sabendo do namorado de Alice, do que ele tinha feito com ela, porque não tinha uma figura real em que focar. Ah, mas agora eu odeio Will. Posando, sorrindo para os flashes de centenas de celulares. Chego mais perto. O grupo de familiares mais chegados e padrinho se está aglomerado em torno dos noivos. Os 4 rapazes, rindo, dando tapinhas nas costas de Will. E eu me pergunto, será que algum deles percebeu sua verdadeira natureza? Será que não se importam? Então lá está Charlie, passando uma boa impressão, e tenho certeza de que não passa disso, fingindo estar sóbrio e no controle de suas faculdades. Os pais de Jules e de Will também estão por perto, sorrindo orgulhosos. E então Olivia, com o mesmo ar infeliz que exibiu o dia todo. Eu me aproximo mais. Não sei o que fazer com esse sentimento, essa energia que está lá dentro de mim, como se minhas veias tivessem sido alimentadas por uma corrente elétrica. Ao esticar a mão, vejo meus dedos tremendo, o que me assusta e excita ao mesmo tempo. Sinto que, se eu fosse testar exatamente agora, descobriria que tenho uma nova força anormal. A Oif dá um passo à frente. Ela entrega a faca a Jules e Will. É uma grande faca, a lâmina comprida e afiada. Tem um cabo de madreperola, como se para deixá-la com uma aparência mais suave, ocultando seu gume. Como se dissesse, essa é uma faca para cortar bolo de casamento, e nada mais sinistro do que isso. Will coloca a mão em cima da de Jules, que sorri para todos nós. Os dentes dela brilham. Chego ainda mais perto. Estou praticamente na frente. Eles cortam o bolo, juntos, os dedos brancos da noiva, em volta do cabo da faca, as mãos do noivo por cima. O bolo se parte, revelando seu centro vermelho escuro. Jules e Will sorriem, sorriem para as câmeras dos celulares ao redor. A faca é colocada de volta na mesa. A lâmina brilha. Está logo ali. Ao alcance. E então Jules se inclina para baixo e pega um punhado enorme do bolo. Enquanto sorri para as câmeras, rápida como um raio, ela o esmaga no rosto do marido. Parece tão violento quanto um tapa, um soco. Will recua, cambaleando, sujo e estupefato, enquanto pedaços de massa e cobertura caem em seu terno imaculado.
A expressão de Julie é ilegível. Há um momento de silêncio e choque, enquanto todos esperam para ver o que vai acontecer. Então Will coloca a mão no peito, faz um gesto como se dissesse fui atingido, e abre um sorriso. Melhor eu ir limpar isso, diz. Todos gritam e aplaudem, e esquecem a estranheza do que acabaram de testemunhar. É tudo parte da cerimônia. Mas Jules, noto, não está sorrindo. Will sai da tenda, em direção ao fole. Os convidados voltam às conversas, às risadas. Talvez eu seja a única que se vira para vê-lo sair. A banda volta a tocar. Todos se encaminham para a pista de dança. Eu permaneço plantada no mesmo lugar. E então as luzes se apagam. Capítulo 62. Olivia, a madrinha. Ele estava certo. Eu nunca vou contar a Jules. Penso em como ele distorceu tudo. Ele me fez acreditar que, de alguma maneira, eu fui a culpada por tudo o que aconteceu. Ele brincou com a vergonha que me fez sentir, a mesma vergonha que senti desde que o vi passar pela porta com Jules. Ele fez com que eu me sentisse pequena, mal amada, horrorosa, burra, sem valor. Ele me fez odiar a mim mesma, e abriu um fosso entre mim e todo mundo, até minha própria família. Principalmente minha própria família, por causa desse segredo terrível. Penso sobre como ele agarrou meu braço agora há pouco, perto do penhasco. Penso no que aconteceria se Jules não tivesse chegado. Se ela tivesse visto, tudo teria sido diferente. Mas ela não viu, e perdi a oportunidade. Ninguém acreditaria em mim se eu contasse agora. Ou me culpariam. Não posso fazer isso. Não sou tão corajosa assim. Mas eu posso fazer alguma coisa. E então as luzes se apagam. Capítulo 63. Jules, em noiva. O bolo não foi o suficiente. Eu me sinto diminuída, patética. Ele me decepcionou de uma forma irreversível. Como todas as pessoas da minha maldita família. Por ele, anulei todas as minhas medidas de segurança, cuidadosamente construídas. Tornei-me vulnerável. A lembrança de Will sorrindo para mim, enquanto cortávamos o bolo, nossas mãos unidas. As mãos que passaram pelo corpo inteiro da minha irmã, que fizeram. Meu Deus, não consigo nem cogitar, é nojento demais. Será que ele pensava nela quando dormíamos juntos? Será que ele acha que sou burra demais para descobrir? Acho que sim. Ele estava certo, e esse pequeno detalhe só torna a história toda uma ofensa muito maior para mim. Bem, ele me subestimou. A cólera cresce dentro de mim, sobrepondo-se ao choque e à tristeza. Posso senti-la entre minhas costelas. É quase um alívio, como a cólera apaga qualquer outro sentimento em seu caminho. E então as luzes se apagam. Capítulo 64. Jonhuno, o padrinho. Estou do lado de fora, no escuro. Está soprando um vento do caralho por aqui. Vejo umas coisas aparecendo do nada. Levanto as mãos para enxotá-las. Mais do que tudo, vejo aquele rosto de novo, o mesmo que vi em meu quarto na noite passada. Os óculos grandes, seu olhar naquela última vez no dormitório, algumas horas antes de nós o levarmos. O garoto foi assassinado. Nós dois o assassinamos. Porém, só um teve a vida destruída por isso. Estou me sentindo meio fora de mim. Pat Ramsay distribuiu uns comprimidos tipo pastilha de menta depois do jantar, cujo efeito finalmente está se mostrando. Will, aquele filho da puta. Entrou na tenda como se nada tivesse acontecido, como se nada daquilo o tivesse abalado. Um sorrisão no rosto. Acho que eu deveria ter acabado com ele na gruta, quando tive a oportunidade. Estou tentando voltar para a tenda. Vejo a luz lá dentro, mas é como se ela estivesse aparecendo em locais diferentes, mais perto, depois mais longe. Escuto o barulho lá dentro, a lona ao vento, a música. E então as luzes se apagam. Capítulo 65. Aoife, a cerimonialista. As luzes se apagam. Os convidados dão gritos agudos. Não se preocupem, falo em voz alta.
É o gerador, ele está com problemas de novo, por causa da ventania. Permaneçam em seus lugares, as luzes devem voltar em poucos minutos. Capítulo 66. Will, oh noival. Estou no banheiro do Folly, limpando o rosto sujo de bolo. Chegar aqui não foi nada fácil, mesmo tendo as luzes da casa como referência, porque o vento cismava em me empurrar para longe do caminho. Mas talvez seja bom ter um tempo só para mim, clarear os pensamentos. Meu Deus, achei cobertura de bolo no cabelo, até em meu nariz. Jules realmente se empenou. Foi humilhante. Ergui o olhar depois e vi meu pai me observando. A mesma expressão de sempre, de quando foi anunciado o primeiro time para o grande jogo e eu não estava na lista. Ou de quando eu não entrei para Oxford, ou de quando peguei o gabarito e minhas provas foram praticamente perfeitas. Mais como uma espécie de satisfação cruel, como se constatasse que tinha razão sobre mim o tempo todo. Nunca o vi orgulhoso de mim, nem uma única vez. Apesar de eu sempre ter tentado dar o melhor, obter o máximo, como ele sempre me ensinou. Apesar de tudo o que eu de fato conquistei. A expressão de Jules, quando ela ergueu a fatia de bolo. Murda! Será que ela descobriu alguma coisa? Mas o quê? Talvez só estivesse aborrecida porque os rapazes me carregaram daquele jeito, pela interrupção da nossa noite. Tenho certeza de que foi isso e mais nada. Ou, se necessário, tenho certeza de que posso convencê-la do contrário. Não era para ter sido assim. De repente, tudo parece tão frágil. Como se todas as coisas pudessem desmoronar a qualquer momento. Preciso voltar para lá e controlar melhor a situação. Mas de que situação devo tratar primeiro? Ergo o olhar, capto meu reflexo no espelho. Graças a Deus por este meu rosto. Não demonstra um pingo da tensão das últimas horas. É o meu passaporte. Com ele, ganho confiança, amor. E é por isso que sei que, no final, sempre vou levar a melhor sobre um sujeito como Jonhuno. Limpo uma última migalhinha do canto da boca, ajeito o cabelo. Sorry. E então as luzes se apagam. Capítulo 67. A noite do casamento. Agora. Eles se agacham por cima do corpo. Femi, um cirurgião na vida normal, uma vida que parece muito distante agora. Inclina-se sobre a figura prostrada de bruços, coloca o rosto perto da boca e procura sinais de respiração. É inútil, na verdade. Mesmo se fosse possível escutar qualquer coisa por cima do som do vento, está bem claro, pelos olhos abertos e opacos, a boca escancarada, a mancha carmim no peito, que Will está irremediavelmente morto. Eles estão tão concentrados no corpo inerte que não percebem que não estão sozinhos. Ninguém vislumbrou um vulto que permaneceu encoberto na escuridão à margem do grupo. Agora ele entra no raio de luz das tochas, surgindo das trevas como uma figura terrível e antiga, a personificação da vingança no Antigo Testamento. Eles nem reconhecem a princípio. A primeira coisa que todos veem é o sangue. O homem parece estar banhado de sangue. A frente da camisa está ensopada, mais vermelha do que branca. Suas mãos também, até os punhos. Há sangue em seu pescoço, sangue em seu maxilar, como se ele o tivesse bebido. O grupo o fita com um pavor silencioso. A figura choluca Baixino. Ergue as mãos e agora, todos veem o metal reluzir. Logo, a segunda coisa que veem é a faca. Se tivessem tempo para pensar, poderiam reconhecer a lâmina. É uma lâmina longa, elegante, com cabo de madreperola, vista mais recentemente, fatiando um bolo de casamento. Femi é o primeiro a recuperar a voz. Jonhuno, diz, muito devagar com muita calma. Janal. Acabou, companheiro. A base é faça. Capítulo 68. Will, oh noival. Mais cedo. Merda. Outro apagão. Meio atrapalhado, procuro o celular no bolso, acendo a lanterna e saio noite adentro. Está um vendaval daqueles. Preciso olhar para baixo e me inclinar para conseguir avançar. Nossa, como odeio quando o vento despenteia meu cabelo. Não é o tipo de coisa que eu vá admitir em voz alta, não cairia muito bem no sobreviva à noite. Quando ergo o olhar para identificar para onde devo ir, percebo uma pessoa se aproximando, visível somente pela luz de sua lanterna. Devo estar iluminado para a pessoa, enquanto ela permanece invisível para mim. Quem está aí? Perguntou.
E então, finalmente, consigo distinguir o vulto de uma mulher. Ah, digo com certo alívio. É você. Olá, Will, diz Aoife. Limpou todo o bolo? Sim, praticamente tudo. O que está acontecendo? Outra queda de energia, explica. Desculpe. É o clima. A previsão não chegou nem perto dessa catástrofe. Nosso gerador não está conseguindo dar conta. Já deveria estar funcionando agora. Eu estava indo ver o que aconteceu. Na verdade, você não poderia me ajudar? Eu preferia recusar. Preciso voltar, tenho muitas coisas para resolver. Uma esposa para apaziguar, uma madrinha e um padrinho para despachar. Mas acho que não consigo fazer nada disso no escuro. Então, posso muito bem ajudar. Claro, digo, de forma galanteadora. Como eu disse hoje de manhã, estou à disposição para auxiliar no que for. Obrigada. Você é muito gentil. É bem pertinho daqui. Ela me guia para fora da trilha, voltando para os fundos do fole, em um local protegido do vento. E aí, acontece uma coisa esquisita. Ela se vira para me encarar, embora não tenhamos chegado a nada que pareça um gerador. Ela está apontando a luz para os meus olhos. Levanto uma das mãos. Está um pouco claro demais. Dou uma risada. Parece que estou em um interrogatório. Ah, parece? Mas ela não abaixa a lanterna. Por favor, digo, irritado agora, mas tentando manter um tom civilizado. AF. A luz está me incomodando. Não consigo ver nada, sabe? Não temos muito tempo. Então vai ter que ser rápido. O quê? Por um estranho momento, sinto como se ela estivesse me cortejando. Certamente é uma mulher atraente. Percebi hoje de manhã, na tenda. Ainda mais desse jeito, tão polida, tão discreta. Sempre gostei disso, como falei, essa falta de consciência em uma mulher, essa insegurança. O que ela está fazendo casada com um gordo feito Fred, não dá para entender. Mesmo assim, estou meio que ocupado agora. Acho que só queria lhe contar uma coisa, prossegue ela. Talvez eu devesse ter contado, quando você mencionou o assunto hoje de manhã. Na hora, não achei que seria prudente. A alga marinha na cama na noite passada. Fui eu. É alga marinha? Olho para a luz, tentando entender de que diabos ela está falando. Não, rebato. Deve ter sido um dos rapazes porque aquilo era o que vocês costumavam fazer na Trevelyan's. Com os garotos mais novos. Sim. Eu sei. Sei tudo sobre aquela escola. Mais do que eu gostaria, na verdade. Sobre. Mas eu não estou entendendo. Meu coração está começando a bater um pouco mais rápido, apesar de eu não saber bem o motivo. Eu procurei você na internet por muito tempo, diz ela. Mas William Slater é um nome bem comum. E então, o Sobreviva à Noite estreou. E lá estava você. Fred o reconheceu imediatamente. E você não mudou nem o formato, não é? Assistimos a todos os episódios. O quê? E aí? Foi por isso que tentei tão desesperadamente trazer você para cá, continua ela. E por isso, ofereci aquele desconto ridículo para ser divulgada na revista da sua esposa. Eu esperava que ela questionasse um pouco mais. Mas acho que talvez por isso mesmo ela é a companheira ideal para você. Está convencida de que o mundo simplesmente lhe deve alguma coisa. Ela deve ter percebido que de maneira nenhuma nós íamos obter algum lucro. Mas eu, no caso, estou tendo meus ganhos com esse casamento, sim. E quais são? Começo a me afastar dela. A situação subitamente está meio que cheirando mal. Mas meu pé direito pisa em um pedaço do chão que cede e começa a afundar. Estamos bem na beirada do pântano. É quase como se ela tivesse planejado aquilo. Eu queria conversar com você, diz. Só isso. E não consegui pensar em nada melhor. O quê? Mas assim, no meio da ventania, no meio do breu? Na verdade, acho que é perfeito assim. Você se lembra de um garotinho chamado Darcy, Will? Na escola? Darcy? A luz no meu rosto está tão forte que não consigo raciocinar direito. Não estou lembrando. Darcy. Isso lá é nome de menino? Sobrenome Malone? Acho que vocês só usavam os sobrenomes lá. Na verdade, pensando melhor, já ouvi esse nome, sim. Mas não pode ser. Claro que não. Mas claro, você vai se lembrar dele como malocado, diz ela. Malone. Malacato. Era assim que você o chamava, não é? Ainda tenho todas as cartas dele, sabe? Estão aqui comigo na ilha. Hoje de manhã, mesmo dei uma olhada nelas. Ele me escreveu sobre você, sabe? Você e Jonathan Briggs. Os amigos dele. Eu sabia que alguma coisa não estava certa sobre essa amizade. E não fiz nada. Essa é a cruz que eu carrego. O túmulo dele é bem aqui. Onde fomos mais felizes. Não tem nada dentro, claro. Meus pais não tiveram nada para colocar, mas você sabe por quê. Eu não estou entendendo. E então me lembro da foto de uma adolescente em uma praia de areia branca. A foto que eu e Jonyuno costumávamos usar para provocá-lo. É irmã gostosa. Mas não pode ser. Não tenho tempo para explicar tudo, diz ela. Queria ter mais tempo para conversar. Tudo o que eu queria era conversar, na verdade, descobrir por que você fez aquilo. Por isso eu queria tanto que você viesse para cá, que festejasse seu casamento na ilha.
Há tantas coisas que eu queria perguntar. Ele estava assustado no final? Vocês tentaram salvá-lo? Fred diz que quando vocês entraram no dormitório, pareciam empolgados, os dois. Como se fosse tudo uma grande brincadeira. Freddy? Sim, Fred. Ou Balofo, como acho que você o chamava. Ele era o único garoto acordado no dormitório naquela noite. Ele pensou que vocês estavam indo lá por causa dele, que ele seria levado para o sobrevivente. Então se escondeu, fingiu estar dormindo, e não falou uma palavra quando vocês carregaram o Darcy. Ele nunca se perdoou. Eu tentei explicar que ele não tem culpa nenhuma. Foram vocês dois que levaram o meu irmão. Mas principalmente você. Pelo menos seu amigo Jonyuno se arrepende do que fez. Aoife, digo com o máximo de cautela possível, não estou entendendo. Eu não sei, do que você está falando. Só. Talvez eu não precise fazer todas essas perguntas agora. Eu sei as respostas. Quando fui à sua procura mais cedo, na gruta, tive todas as minhas respostas. Claro, agora tenho outros questionamentos. Por que você fez aquilo, por exemplo? Por causa das provas roubadas. Isso parece mesmo motivo para tirar a vida de um menino. Só porque você foi descoberto. Sinto muito, Aoife, mas eu realmente preciso voltar para a tenda agora. Não, diz ela. Dou uma risada. Como assim, não? Uso minha voz mais conquistadora. Oh! Você não tem prova do que está falando. Porque não existe prova. Sinto terrivelmente pela sua perda. Não sei o que você está pensando em fazer. Mas o que quer que seja, não teria importância nenhuma. Seria simplesmente a sua palavra contra a minha. Acho que sabemos em quem vão acreditar. De acordo com todos os registros, foi só um trágico acidente. Eu achei que você fosse falar isso, diz ela. Sei que não vai admitir. Sei que não se arrepende. Eu ouvi você na gruta, afinal. Você me tirou tudo naquela noite. Minha mãe também morreu naquela ocasião. Perdemos nosso pai de ataque cardíaco alguns anos depois, certamente devido ao estresse do luto. Não tenho medo dela, digo a mim mesmo. A Oife não tem nenhum poder sobre mim. Eu tenho problemas ligeiramente maiores para resolver aqui, assuntos com consequências reais. Ela é só uma mulher amarga e confusa. E então vislumbro algo. Um brilho de metal. Em sua outra mão, a que não está segurando a lanterna. Capítulo 69. Jonyuno, o padrinho. Agora. Não pude salvá-lo. Eu não deveria ter tirado a faca, percebo agora. Só aumentou o sangramento, provavelmente. Eu queria fazê-los entender, quando me encontraram na escuridão. Femi, Angus, Duncan. Mas eles não escutavam. Estavam segurando aquelas tochas como se fossem armas, como se eu fosse um animal selvagem. Estavam berrando comigo, gritando para largar a faca, para colocar no chão, e minha cabeça estava zumbindo tanto. Não consegui pronunciar as palavras. Então, não pude contar a eles que não tinha sido eu. Não consegui explicar. Explicar que eu tinha saído no meio da tempestade, para fazer o efeito do negócio que Pat Ramsay tinha me dado passar. Que as luzes se apagaram. Que encontrei Will lá fora, no escuro. Que me debrucei sobre ele e vi a faca saindo de seu peito, como se brotasse dele mesmo, enterrada tão fundo que não dava nem para ver a lâmina. Que percebi então que eu ainda o amava, apesar de tudo. Que eu o abracei e chorei. Eles me rodearam, os outros padrinhos. Eles me seguraram como um animal, até a polícia chegar de barco. Eu vi nos olhos deles, como estavam com medo de mim. Como sabiam que eu nunca tinha sido um deles de verdade. A polícia chegou. Colocaram algemas em mim. E me prenderam. Vão me levar de volta para a terra firme. Vou a julgamento em casa, pelo assassinato do meu melhor amigo. Sim, eu cogitei isso na gruta. Matar Will, quer dizer. Pegar a pedra mais próxima. Sem dúvida, houve um momento em que eu realmente pensei nessa possibilidade. Quando parecia ser a coisa mais fácil. A melhor. Mas não o matei. Eu sei disso, embora as coisas tenham ficado um pouco confusas depois daquele comprimido de Pat Ramsay, com algumas lacunas no meio. Quer dizer, eu nem estava na tenda. Como eu teria pegado a faca? Mas a polícia não parece achar isso um problema. Eu não penso em mim mesmo como um assassino, de qualquer forma. No entanto, eu sou, não é? Aquele garoto, tantos anos atrás. Fui eu que o amarrei, afinal. Will se certificou disso, mas assim mesmo fui eu que fiz. E não é uma desculpa que justifique o que houve, é? Dizer que você era burro demais para não pensar nas consequências. Algumas vezes penso no que vi na noite anterior ao casamento. Aquela coisa, aquela figura, agachada no meu quarto. Obviamente, não faz sentido contar para ninguém sobre aquilo. Imagine, não fui eu, acho que Will, na verdade pode ter sido esfaqueado, com uma porra de uma faca de bolo, pelo fantasma de um garoto que nós matamos. Sim, acho que vi o fantasma no meu quarto na noite anterior ao casamento. Não convence, não é?
De qualquer modo, é mais do que provável que tenha vindo de dentro da minha cabeça a cena que eu vi. Isso faria algum sentido, pois de certa forma o garoto vive na minha mente há anos. Imagino a cela da prisão, esperando por mim. Mas, pensando bem, já estou em uma prisão desde aquela manhã, quando a maré subiu. E talvez seja a justiça recuperando o atraso comigo, por aquela coisa terrível que fizemos. Mas não matei meu melhor amigo. O que significa que outra pessoa matou. Capítulo 70. AF, a cerimonialista. Levantou e faça. Eu disse a Fred que só queria trazer Will para cá para conversar com ele. O que era verdade, pelo menos a princípio. Talvez tenha sido o que eu vi sem querer na gruta que me fez mudar de ideia. A falta de remorso. 4 vidas destruídas naquela noite. A vida de um culpado em compensação pela de um inocente. Parece uma troca justa. Espero que ele veja a lâmina, iluminada pelo clarão da lanterna. Por um instante quero que ele, o menino de ouro, o intocável, sinta uma pequena fração do que meu irmão mais novo pode ter experimentado naquela noite na praia, esperando que o mar chegasse. O pavor. Quero que este homem fique tão apavorado como nunca esteve na vida. Mantenho a lanterna apontada para ele, para seus olhos arregalados. E então, pelo meu irmãozinho, eu o esfaqueio. No coração. Eu despertei o inferno. Epilogo. Várias horas mais tarde. Olivia, a madrinha. A ventania cessou, afinal. A polícia chegou. Estamos todos reunidos na tenda, porque querem que fiquemos juntos em um só lugar. Eles nos explicaram o que aconteceu, o que encontraram. Quem encontraram? Sabemos que alguém foi preso, mas não sabemos quem ainda. É impressionante como 150 pessoas conseguem fazer tão pouco barulho. Os convidados estão sentados às mesas, sussurrando. Por causa do frio e do choque, alguns estão usando mantas térmicas, que fazem um ruído mais alto do que o som das vozes, farfalhando a cada movimentação. Não falei absolutamente nada para ninguém, desde que ele e eu estivemos no alto do penhasco. Sinto como se todas as palavras tivessem sido roubadas de mim. Durante meses, a única coisa em minha cabeça era ele. E agora Will está morto, dizem. Não estou contente. Pelo menos, acho que não. Ainda estou principalmente, apenas chocada. Não fui eu. Mas poderia ter sido. Eu me lembro de como me senti na última vez em que o vi, cortando o bolo com Jules. Ao ver aquela faca, cheguei a pensar. Foi questão de poucos segundos. Mas realmente pensei e senti, um sentimento tão forte que parte de mim imaginou se eu não tinha efetivamente feito aquilo, talvez, e de alguma maneira apagado da memória. Não posso fazer contato visual com ninguém, caso percebam isso em meu rosto. Dou um salto de susto, quando sinto alguém tocar meu ombro nu. Ergo o olhar. É Jules, uma manta térmica por cima do vestido de noiva. Nela parece parte do traje, como a capa de uma rainha guerreira. Sua boca está imobilizada em uma linha tão fina que seus lábios desapareceram, e seus olhos brilham. Com a mão em meu ombro, os dedos apertam com força. Eu sei, sussurra ela. Sobre ele, e você. Ai meu Deus. Quer dizer, depois de eu refletir tanto se deveria contar a verdade, de alguma forma Julie entendeu a própria maneira. E ela me odeia. Steve Aurier. É fácil notar. Sei que, quando minha irmã coloca algo na cabeça, não há nada que eu possa fazer para mudar sua opinião. Não há nada que eu possa falar. Então, sinto uma mudança, e acho que vislumbrei um traço diferente em sua expressão. Se eu soubesse, leio as palavras em sua boca, mais do que as escuto. Se eu, ela para, engole em seco. Jules fecha os olhos por um longo minuto, e quando os abre novamente, vejo que estão marejados de lágrimas. E então ela estica o braço, eu me levanto e ela me abraça. Fico tensa quando sinto seu corpo começar a tremer. Percebo que ela está chorando, grandes soluços sonoros e raivosos. Não me lembro da última vez em que Julie chorou. Não me lembro da última vez em que ficamos abraçadas assim. Talvez nunca. Sempre houve uma distância entre nós. Mas, por um minuto, não há mais. E no meio de tudo, todo o choque e trauma desta noite, estamos só nós. Minha irmã e eu. Capítulo 72. Hannah, a acompanhant. O dia seguinte.
Charlie e eu estamos no barco, voltando para a cidade. A maioria dos convidados partiu antes de nós, a família ficou para depois. Olho para a ilha lá atrás. O tempo clareou agora, e o sol bate na água, mas a ilha está encoberta pela sombra de uma nuvem. Parece estar curvada como uma grande fera, esperando a próxima refeição. Viro-me para o outro lado. Desta vez, o movimento do barco quase não me incomoda. Um pequeno enjoo não é nada em comparação com a profunda náusea da alma que senti ao descobrir na noite passada que foi Will que praticamente matou minha irmã. Penso em como me agarrei em Charlie a caminho da ilha, há menos de 48 horas, como rimos juntos, apesar de eu estar me sentindo tão mal. A recordei ao Machuca. Charlie e eu mal nos falamos. Mal nos olhamos. Nós dois, acho, ficamos perdidos em nossos próprios pensamentos, lembrando da última vez em que conversamos antes de tudo acontecer. E acho que não tenho a energia para falar agora, mesmo que quisesse. Sinto-me física e emocionalmente despedaçada, esgotada demais para chegar a pensar em organizar meus pensamentos, avaliar como estou me sentindo. Ninguém pregou o olho na noite passada, é claro, mas é mais do que isso. Obviamente, vamos ter que enfrentar a situação quando chegarmos em casa. Teremos que ver, quando voltarmos à realidade, se é possível consertar o que foi rompido nesse fim de semana. Muita coisa foi danificada. No entanto, algo emergiu, completo, do desastre. Encontrei a peça que faltava do quebra-cabeça. Não posso chamar de ponto final, porque a ferida nunca vai sarar. Estou com raiva, porque nunca tive a oportunidade de confrontá-lo. Mas obtive a resposta para a pergunta que tenho feito desde que Alice morreu. E ao matá-lo, pode-se dizer que o assassino de Will vingou minha irmã também. Meu único arrependimento é não ter, eu mesma, enfiado aquela faca. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!